Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário HGBS 11. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui tecnicamente empatado com o MXRF, ninguém mais desempatou. E infelizmente esse vídeo do MXRF está uma decepção total. É algo até que meio que absurdo, porque normalmente quando eu lanço um vídeo de fundo imobiliário, com exceções, a maioria em uma semana bate 100 views. Esse aqui está muito longe de bater 100 views, está sendo um dos piores vídeos de fundos imobiliários. Não só ele, ultimamente também teve o HGRU, que deu muito pouco views. E o mais engraçado de tudo isso, que o pessoal que participa aqui da nossa comunidade tem muito fã de fundo imobiliário. Tanto que todas as enquetes que eu fiz, que tinha alguma coisa de fundo imobiliário, em comparação com outros tipos de segmento, como fiagros, ações e outros, sempre o fundo imobiliário ultimamente está ganhando como se fosse a maioria do pessoal público do nosso canal, fosse gente que curte fundo imobiliário, mas isso é uma fake news, basicamente. Pelo jeito, quem participa muito da comunidade, sim, gosta de fundo imobiliário, mas quem assiste os vídeos do canal, a maioria gosta mesmo, os mais fiéis são de fiagros, e depois ações. Fundo imobiliário aparece apenas na terceira posição. Isso é muito importante, vou fazer até um vídeo sobre isso. E lembrando, pessoal, que sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, que tem muito conteúdo para você ficar bem informado. Além dessas belíssimas enquetes, vocês votam e eu trago a análise daquele respectivo fundo imobiliário, ação, fiagro. Então, vem comigo, vem. No momento, pessoal, a cota do HGBS está custando R$198, o que eu considero um valor bem alto, bem pesado. É pouco acessível para vários investidores. Isso com certeza diminui a quantidade possível de cotistas do fundo. Vejam bem esse detalhe. Eu acho isso sim realmente uma cota muito pesada. É quase um fundo de base 200. Se os de base 100 já tem menos cotistas, imagine os de base 200, que tem muito cotista atualmente. São todos os fundos imobiliários e fiagros de base 10. Nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima bem baixa mesmo, de 167,60 e uma máxima bem alta também, de R$216, ou seja, ele fundo é bem volátil. Tanto ele sobe muito como ele desce muito, você vê aí pelo gráfico do último ano. Daqui a pouco eu vou ver com mais detalhes exatamente esse gráfico aqui do fundo. Então você verifica que o fundo está com um dividend yield atualmente de 8,28%, o que não é nada espetacular, mas também não é tão ruim. Os fundos imobiliários nesse segmento aqui de shoppings é mais ou menos nessa faixa, mas tem alguns que chegam próximo de 9%, se eu não me engano. A valorização das cotas do fundo nos últimos 12 meses é de 12,06%. A gente vê que, ó, a mínima dele foi exatamente no dia 11 de maio, R$167,60. E você vê que a máxima dele foi bem aqui, no dia 30 de setembro. Nessa época aqui, os fundos realmente tiveram uma alta, mas só que na sequência eles caíram. Já no comecinho de novembro, mais ou menos, eles caíram. Aí você vê que ele continuou relativamente com um valor alto, caiu de novo, subiu, caiu, subiu, caiu. Aí ele teve aqui de novo tipo uma mínima, uma segunda mínima, nessa nova fase, digamos assim, depois desses picos ali, de 176,54. Mas agora voltou a subir forte, que agora, para quem não tá vendo, não tá sabendo, mas tá tendo uma valorização recente. No final do mês passado para agora, uma valorização de vários fundos imobiliários e fiagros. E esse aqui tá na onda dele, né? O IFIX está se valorizando, então principalmente isso afeta os fundos de tijolo, como esse aqui. Esse é um fundo de tijolo. Então você vê que, olha aqui, ele já tá nesse valor aqui alto e no momento está custando R$198,01. O valor patrimonial da cota é R$218,96. É muito caro. E por isso, logo, a gente verifica que o fundo está bem descontado. O P sobre VP dele está 0,90, ou seja, ele está 10% abaixo do valor patrimonial dele. Pode indicar, sim, um bom momento para entrar no fundo, mas já foi melhor. Vocês viram que teve naquele momento aqui recente de 176 e teve aquele momento quase um ano atrás de 167. Mas considerando o momento recente de 176, o fundo estava no valor bem menor. Nesse momento que estava 176, o P sobre VP era 0,80, ou seja, com 20% de desconto. Agora está com 10% de desconto. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números, vai estudar melhor, vai se aprofundar mais, aí sim, você decide se compra ou não compra. O valor em caixa do fundo é bem pouco, apenas 14 milhões, considerando o tamanho
tamanho do fundo, que o fundo, para quem não sabe, é um dos maiores fundos desse segmento de shoppings. 2 bilhões 189 milhões, é quase 2 bilhões e 200 milhões esse fundo imobiliário, mas em termos de caixa ele está muito fraco, ele só tem 14 milhões. O número de cotistas, considerando que ele é um fundo de base 200, como eu falei, é espetacular, né? 90 mil cotistas, mas esse fundo é bem antigo, a gente vai ver daqui a pouco no relatório gerencial, a gente vai mostrar o último relatório gerencial, mas semana que vem tá entrando um novo relatório gerencial. Seria até bom adiar esse vídeo, mas só que a gente não adia aqui, a gente cumpre palavras. Eu me comprometi a esse vídeo ser lançado terça. Provavelmente o relatório gerencial vai ser lançado sexta ou no início da outra semana. E a gente vê que nos últimos 2 anos, o valor médio distribuído por fundo foi de cerca de R$1,18. E você vê que atualmente, nos últimos 2 meses, em março, pago em abril, foi distribuído R$1,40. E anunciado no final de abril e vai ser pago agora em maio, R$1,45. Você vê que cresceu o valor. Para quem acompanha os meus vídeos, vê que eu sempre falo que esses fundos de tijolos, o normal é que todo ano tem uma valorização, porque eles são reajustados ou pelo IGPM ou IPCA. Como esses valores dos aluguéis são sempre reajustados ano a ano, acaba o fundo tendo mais rendimentos. E se tem mais rendimentos, tem uma maior distribuição para os seus cotistas. Por exemplo, semana passada, ou foi 2 semanas atrás, eu fiz o vídeo sobre o Bresco. E no Bresco, ele tá mantendo a média de rendimentos dos 2 últimos anos, sendo pago atualmente. Ou seja, isso não é normal. Mas só que tem lá um detalhe do Bresco, que ele tá com uma grande vacância e um grande galpão deles. Isso atrapalha os rendimentos. Se tivesse alugado, aí a coisa seria diferente. Os rendimentos estariam maiores. Mas o que importa é que tá desalugado, desocupado, então eles estão perdendo esse rendimento. Então aqui é importante você focar nisso. Você vê que mesmo ele pagando R$1,40, os rendimentos dele em dividend yield foi de apenas 0,77% em março e cerca de 0,73% em abril. E você olha, aqui deu R$1,40, aqui deu R$1,45. Por que se subiu o rendimento em termos de yield foi menor? Porque a cota subiu muito. E o valor da cota, eu sempre digo isso, o valor da cota é inversamente proporcional ao valor do dividend yield. Considerando a distribuição de dividendos igual, se o valor da cota diminui, o valor do dividend yield aumenta de um mês para o outro. Se o valor da cota aumenta, o dividend yield diminui. Aqui, mesmo com o aumento do valor do rendimento, mesmo assim, porque o crescimento da cota foi muito alto, o dividend yield acabou caindo de um mês para outro. Esse dividend yield é relativamente o normal, mas alguns shops estão dando um valor um pouco maior, quase 0,80 ou acima de 0,80. Esse aqui está um dividend yield relativamente baixo, digamos assim, comparado a outros, mas não está muito fora do normal não. Tem alguns que estão também nessa faixa. Eu acho que o VISC está mais ou menos nessa faixa. Eu fiz um vídeo recente sobre o VISC. Aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando o vídeo sobre o VISC para você ver uma comparação desse fundo aqui do HGBS com o VISC. Aqui a gente vê os rendimentos distribuídos pelo shopping desde o começo do ano passado. Então aqui a gente vê que, ó, no começo do ano passado, em janeiro, ele distribuiu 1,15, depois 1,15, depois 1,15, depois 1,20, ó, começou a crescer, depois 1,25, depois 1,40 no final do semestre, do primeiro semestre do ano passado. Depois 1,30, caiu, continuou em 30, 1,35, depois foi para 1,35, subiu um pouco, né? 1,40, voltou para esse valor que tinha sido dado aqui e 1,40. Janeiro, 1,40 de novo, 1,40, 1,40, 1,45 agora, em abril. Você vê que desde novembro do ano passado até março, ele distribuiu 1,40 e agora já deu uma subida de novo para 1,45. Ele está conseguindo começar a distribuir dividendos maiores e bem maiores se comparar com janeiro do ano passado, que estava apenas 1,15. Vindo aqui para o site do Investidor 10 para trazer mais informações para vocês, o nome do ticker é HGBS, por causa do nome da razão social aqui do fundo, que é Red Brasil Shopping, dá exatamente esse nome HGBS. Lembrando, a gente já falou que é fundo de tijolo, a gente já sabe que é fundo de shopping, a gente vê que a taxa de administração é 0,60% ao ano, mas normalmente, nesses fundos de shoppings, a taxa de administração é abaixo de 1 mesmo, o que em vários outros é 1 ou mais, aqui é 0,60, é um número ok para shopping. A vacância não está muito boa, normalmente o ideal é a vacância ser abaixo de 5, aqui a vacância está 8, mas também não está nada de desesperadora. O número de cotistas a gente já viu, a cota patrimonial a gente já viu, o rendimento também a gente já viu, o valor patrimonial a gente também já viu, não tinha visto, era o número de cotas emitidas, que lá no relatório gerencial, que a gente vai mostrar daqui a pouco, diz que é 10 milhões. Aqui diz que é quase 10 milhões, mas não chega a ser 10 milhões. Em comparação do HGBS com seus principais pares do setor imobiliário, em termos de dividend yield, ele estaria aqui no 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. No top 8 dos fundos com maior dividend yield distribuído, o HSML, por sinal, tem na minha carteira e que, por sinal, eu já fiz vídeo e, por sinal, vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho para você assistir o meu vídeo falando sobre o HSML. Ele é o número 1 nos dividend yields, ele tá no top 8, mas eu não considero nem esse fundo aqui, porque ele é um fundo muito pequeno, apenas meio bilhão. Esse também eu não considero, nem esse aqui que também abaixo de meio bilhão. Então, para mim, pode-se dizer que o HGBS está no top 5 dos fundos imobiliários, os que a gente pode considerar mais. Alguém vai dizer assim, ah, você tá fazendo recomendação para não comprar esses aí? Não, não estou fazendo isso. Eu estou apenas dizendo que, para mim não faz sentido pegar fundo imobiliário, principalmente de tijolo, que tem menos de 1 bilhão em carteira. Pelo menos 1 bilhão ou mais. Eu não pegaria esses fundos menores. Só se eu fosse da família do cara, se tivesse alguma informação privilegiada que me dissesse que esse fundo aqui com apenas 217 milhões no setor de shopping é muito top, que aí poderia eu estar investindo aqui. Isso pode ser até fundo monoativo, apenas um ativo, por isso tem esse patrimônio líquido tão baixo assim. Já em termos de P sobre VP, considerando do mais barato até o HGBS, a gente verifica aqui, estaria no top 10, mas novamente eu não vou considerar esse fundo que não distribui dividendos, apesar dele já ter 1 bilhão de valor patrimonial, não vou considerar esse que tem apenas 49 milhões, não vou considerar esses 4 aqui que estão meio bilhão abaixo. Então, entre os fundos mais relevantes, que tem pelo menos 1 bilhão na carteira, o HGBS estaria no top 4 de fundos do mais barato para o mais caro, começando, o mais barato seria o MOL e o HGBS seria exatamente o quarto. Olha aqui, eu tenho MOL na carteira, não tenho VISC, mas tenho também HSML na carteira, como eu já coloquei o cardzinho aqui em cima para vocês olharem. O HGBS estaria aqui em quarto lugar em termos de P sobre VP, considerando do mais barato para o mais caro. Já em termos de valor patrimonial, o HGBS está exatamente na segunda posição. É o segundo fundo imobiliário do segmento de shoppings maior. Ele só perde para o VISC. O VISC 11, que tem 2,31 bilhões na carteira. Em termos de patrimônio líquido, o HGBS é segundo com 2 bilhões 219 milhões, só que o VISC é mais barato. E o VISC tem um dividend yield maior. E eu já botei o cardzinho para vocês verem o vídeo que eu fiz do VISC, né? Quer dizer, considerando esses três números aqui, a gente diria que o VISC é melhor, porque tem um maior dividend yield, tem um menor P sobre VP e tem um maior valor patrimonial. Mas isso não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum, nem de outro. Só estou comparando os dois, apenas numericamente. Eu achei bem interessante trazer isso aqui, que é como fosse o histórico dos últimos 5 anos do HGBS, e você vê que antes da pandemia, o fundo estava distribuindo R$1,40. Antes da pandemia. Eu não sei quanto é que estava valendo o fundo, a cota do fundo nessa época, mas ele estava distribuindo em 40. Aí ele caiu absurdamente, como foi normal, na pandemia, os shops fecharam, as lojas pararam de pagar e os fundos de shopping se deram mal. Mas ele está retomando e agora voltou a pagar esse 1,40 e agora 1,45. Ou seja, só agora, praticamente 3 anos depois da pandemia, foi que ele conseguiu se recuperar e voltar para os patamares pré-pandemia. Isso pode ser um bom momento do fundo. E agora sim a gente vai entrar no relatório gerencial do fundo. Como a gente vê aqui, a cota patrimonial é de 218,96. A gente já viu isso. Nesse momento aqui do relatório, do fechamento do relatório, que esse relatório aqui é de março. Esse relatório é de março, mas é o último lançado até o momento. Foi lançado em abril. Não fala de administradora e gestora. Taxa de gestão a gente já tinha visto lá no Investidor 10. Aqui ele fala, ó, 10 milhões de cota, não aquele número quebrado que apareceu no Investidor 10. Número de cotistas a gente já tinha visto. Aqui é a área bruta locável, 182 mil metros quadrados. Não há taxa de performance. Taxa de administração a gente já tinha visto. Aqui são os principais destaques do fundo. A vacância do fundo encerrou no final de fevereiro com 8,1 de ABL, vaga, que os principais ofensores, eu nunca ouvi falar nessa palavra, são os shoppings Parque Dom Pedro e West Plaza, porque no Parque Dom Pedro ocorreu a saída desse Museu das Ilusões, que desocupou uma área de 3.575 metros quadrados. Já no West Plaza ocorreu a saída de uma Centauro, deixou vaga uma área de 1.368 metros quadrados. Aqui ele fala sobre a projeção dos resultados e ele fala do pagamento que foi feito no mês passado de R$1,40. Como eu falei, o relatório é do mês de março, mas se refere aos rendimentos recebidos em março e paga em abril. Agora falta o relatório do mês de abril, que se refere aos rendimentos anunciados em abril e vão ser pagos agora em maio. Esse é o último relatório que a gente quer estar fazendo. O próximo vai ser lançado, como eu já falei, provavelmente no final da semana ou no início da outra. O rendimento mensal médio durante o ano de 2022 foi 1,28. E agora a gente está vendo que ele está distribuindo um rendimento maior. Aliás, desde novembro do ano passado, né? Começou com 1,40 e agora já subiu para 1,45. E aqui é um gráficozinho, digamos, bonitinho da carteira do fundo.
dos shoppings que o fundo investe, que no caso são 17 shopping centers em 12 cidades. E fala cidades, mas lembrando que a maioria está em São Paulo, sendo em 5 estados, exatamente, a maioria está tudo em São Paulo. 11 deles estão na carteira de forma direta, 11 são de forma direta, sendo 5 através de cota de outros fundos, né, que são esses aqui. E tem um ainda que está tanto de forma direta como de forma indireta, que é esse aqui. Então a gente verifica aqui que em termos de diversificação desses 4 tipos de estratégia de investimento, digamos assim, aí tem a maioria imóveis, 92,4% estratégicos. Aí tem esses FIIs líquidos, ele ainda tem mais 1,07 em CRIs e um pouquinho em fundos de RF, apenas 0,7. E a diversificação de ativos, aí ele aqui dá o percentual de cada shopping. Você vê que nenhum shopping é 100% dele. O shopping, ele é mais dono nesse Shopping Penha, que é 15%. Aí vamos lá. Parque Dom Pedro com 11%, Tivoli com 8%, Vila Lobos com 7%, Praça Moça com 5%, o Floripa Shopping com 4%, Santana Park Shopping com 3%, o Via Park Shopping com 2%, esse Franca Shopping é quase nada, 0,04%, o West Plaza 12%, o Moca Plaza 9%, o São Bernardo Plaza 8%, esse Fashion Cutlet 5%, o Jardim Sul 4%, o Grand Plaza 3%, o Suzano Shopping 2%, o Goiabeira Shopping 2%. E aqui mostra a diversificação geográfica, né? 87% está em São Paulo, como a gente já sabia, porque 87% em São Paulo, 5% no Rio Grande do Sul, 4% em Santa Catarina, 2% no Rio de Janeiro e 2% em Mato Grosso. E, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e...